Boa noite, querido. Se você trouxe sua oferta, seu dízimo, você pode depositar aqui. Nós vamos orar, querido. Abaixe sua cabeça e fala com o Senhor. Nós podemos ler a Bíblia toda. Eu posso falar uma série de coisas aqui, mas ela vai ser um livro de parábolas só. A Bíblia é um livro de história doida, de história sem sentido para quem não entende. E Deus não faz questão de sair explicando elas para ninguém. Jesus sentava com aquele monte de gente, dava de comer para um monte de gente. Um monte de pessoas eram curadas na mão de Jesus, mas saíam dali sem entender o que ele estava falando. E os discípulos perguntavam: por que você não explica para elas? Ele falou: porque não é para entender. Ou seja, eu posso estar recebendo do Senhor, sendo curado, sendo tocado e não entender nada. E a Bíblia vai ser um livro de histórias e de parábolas. E Jesus falava para eles: a explicação é para os íntimos. Ali o Senhor estava dizendo: aquele que teme ao Senhor, eu darei a conhecer a minha aliança. É disso que Jesus estava dizendo. O entendimento, o conhecimento é para todos. O entendimento é outra coisa. Por isso que a igreja, o meu povo perece porque não entende. Porque falta entendimento. Porque entendimento é coisa para íntimo. Explicação, o Senhor explicar a palavra dele é coisa para íntimo. Conhecimento está liberado. Amém, queridos? Então fala com o Senhor. Entra num lugar de intimidade com o Senhor e fala: Senhor, me explica a tua palavra. Me explica a tua palavra, Espírito Santo. Isso é para gente íntima. Eu não quero ouvir mais uma parábola contada de um jeito diferente, de uma forma diferente. Eu quero entender o que o Senhor está dizendo. Eu quero compreender a tua palavra. Então me explica, Senhor. Usa da tua intimidade para entrar no Santo dos Santos agora e pede para Ele. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa noite, Senhor, pela oportunidade da gente estar falando no Teu nome, de nós nos reunirmos como igreja no Teu nome, como Teu corpo, Senhor. Pelo privilégio que nós temos de Te receber, Jesus. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor revele a Tua palavra a nós, Senhor. Nós queremos a revelação do Cristo no nosso meio, Senhor. Nós não queremos mais conhecimento, nós não queremos mais explicações a respeito da Tua palavra. Nós queremos que ela seja revelada em nós. Que o Cristo, que o Verbo se faça carne em nós. Nós não queremos apontar para o Verbo, Senhor. Nós não queremos aprontar para um livro. Nós queremos o Verbo em nós. Faz carne em nós, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor, Pai amado. Queridos, eu queria pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 2. Ontem nós falamos sobre paternidade, sobre entender Deus como Pai. Quando a gente entende quem é Deus, eu entendo quem eu sou. Porque a identidade está no Pai, a identidade não está em Deus. Nós falamos que somos filhos de Deus. Isso não é mentira. Isso é uma verdade. Mas nós não somos filhos de Deus, nós somos filhos do Pai. Porque Deus se manifesta de formas diferentes. Ele se manifesta como Pai, como Filho e como Espírito. Eu não sou filho do Espírito. Eu não sou filho de Jesus. Eu sou filho da figura de Pai. Tanto que Jesus veio nos pegar para nos devolver ao Pai. Então, quando eu me entendo como filho, quando eu me entendo nesse lugar, eu passo a entender o que eu tenho como filho a receber da parte do Pai. O problema é que essa coisa tão pequenininha, que parece ser só um jogo de palavras, ela é a essência de descobrir porque Jesus veio como filho, porque que Deus teve que se manifestar como filho, porque que Deus não veio na glória de Pai, Ele veio na glória de Filho, porque existe um princípio por trás disso, de que os filhos manifestam o Pai. Quem vê a mim, vê ao meu Pai. Quem vê ao Filho, vê ao Pai. Então é necessário entender Deus como Pai, porque quando eu entendo quem Ele é, eu descubro quem eu sou. Isso é Pedro. Tu és o Cristo, ele fala, e você é Pedro. É como se ele falasse: quem mais sabe quem eu sou? Porque quando você me descobre, eu digo para você: de mim você tem essa parte, de mim você tem isso.
Quando eu descubro o pai, eu descubro o filho. Então nós precisamos entender quem é o pai. Deus, Israel já tinha. O que Israel nunca teve foi pai. E só o filho pode levar de volta ao pai. Deus pode te colocar numa terra prometida, ele não pode te colocar de volta no lugar de filho. Quem coloca é pai apenas. E a gente precisa entender propósito, porque quando nós falamos, eu quero entender meu propósito, e todo mundo adora essa expressão, entender propósito. Eu quero saber qual é o propósito da minha vida. E aí eu pego o caderninho, qual é o propósito da minha vida? E eu já parto de um princípio totalmente distorcido. Porque quando a gente fala de propósito, nós somos sedentos. Todo ser humano é sedento de uma peça que está faltando aqui dentro. E a gente passa a vida tentando achar esse lugar. Para que eu fui feito? Quem eu sou? E aí tem coaching, tem de tudo tentando nos ajudar a nos encontrarmos. E uma sociedade sem pai, como é a nossa, uma sociedade onde a figura de pai é destruída, onde os pais saem de casa, onde os pais perdem a autoridade, os filhos estão cada vez mais perdidos. E é por isso que existe uma crescente de cursos, e você vê, é só você acessar a internet que você vê o tempo todo te jogando treinamentos, cursos de você se encontrar, você se achar. Por que é? Porque a sociedade está precisando tanto disso. Porque ela suprimiu a imagem de pai. A imagem do pai foi quebrada. E quem dá destino é pai. Quem faz eu entender quem eu sou é pai. Se a imagem do pai foi quebrada, eu perco a referência de quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu devo fazer. Então eu fico tentando montar uma coxa de retalhos. Que é sem saber quem eu sou. Porque eu não sei quem é meu pai, eu não sei quem eu sou. Mas eu quero descobrir o que eu tenho que fazer. Porque o que eu vou fazer vai dar sentido à minha vida. Servos têm sentido na vida baseado no trabalho que fazem, não filhos. Filhos são alguma coisa, porque eles são filhos de alguém. Os servos não, eles são identificados pelo que eles fazem. Todo servo, ele se identifica não por quem ele é filho, mas pelo que ele faz, qual é o papel. Então o que a gente acha que está fazendo para Deus, de chegar numa igreja, e qual é o meu ministério, qual é a minha função, e eu ganho função, e entendo que a partir daquele momento eu sou aquilo, na verdade isso é papel de servo e não de filho. Porque ao invés da gente gerar a identidade de filho nas pessoas, a gente lança serviço sobre elas, e diz para elas, se identifique pelo teu serviço. Então as pessoas são pastores, obreiros, missionários, qualquer coisa, mas elas não se conheceram como filhos ainda. Porque quando elas chegaram, elas já receberam uma função. Você é isso, tenta desenvolver isso. E ela incorpora aquela função e toma essa função dela para você ver se ela não vai embora da igreja. Ela não vai porque ela é orgulhosa ou porque ela tem raiva. Aquilo é a identidade dela. Ela não sabe ser outra coisa além daquilo. Quando você tira aquilo dela, você matou ela. É o irmão que está na portaria da igreja. Tenta tirar ele dali. O irmão que cuida de carro. Tenta arrancar ele daquele lugar que você vai ver a revolta que vira. Você fala, o irmão é rebelde. Não, ele não é rebelde. Ele é porteiro. Ele não é filho, ele é porteiro. Se você tirar a portaria dele, ele morre. E a culpa não é dele. A culpa é que nós lançamos sobre pessoas serviço. Nós nos identificamos através de serviço. Então a nossa busca, ela já começa de um lugar errado. Porque eu conheço Jesus, eu ganho um selo, filho. Eu falo, amém, disseram que eu sou filho, então eu sou. Tá bom, eu sou filho. Eu não entendi nada. Pai. Mas me disseram isso. E aí eu começo a tentar construir as obras. O que é que eu tenho que fazer? O que é que um filho de Deus faz? E eu tento copiar essas obras. E elas simplesmente não saem. Ou elas saem de forma hipócrita, travada, fria, falsa até. Porque eu estou me amparando em cima do resultado das obras para definir a minha identidade. Então eu estou procurando saber o que fazer e ver o que fazer. E eu me apego em coisas. E como nós falamos ontem, quem não teve pai, normalmente chega diante de Deus, você conhece o Evangelho, e não ter pai não significa que eu não tive uma pessoa. Você pode ter tido a pessoa na figura do pai, mas se esse homem também não teve um pai que representava a imagem de Deus, isso não quer dizer que ele era crente ou não era crente, mas alguém que encarnou o verbo, alguém que era Deus dentro de casa, ele também não deu destino. Ele também passou a vida buscando servir, fazer coisas para a vida dele ter sentido. E aí esse filho cresce, e esse filho também não sabe quem ele é. Ele não sabe o que fazer da vida.
E aí nós levamos para Deus na igreja o que nós já fazemos. Nossa profissão, nossas vontades, nossos desejos. E falamos, Senhor, abençoa isso aqui. Então a gente vai para a igreja com o nosso pacotinho pronto, falando, Senhor, abençoa. Eu não era crente, agora eu sou crente. Então antes o meu trabalho não ia para frente, agora o meu trabalho vai prosperar. Irmão, agora você vai vender muito mais, porque agora você é crente. Agora você vai ser muito melhor profissional porque você é crente. Você vai ser um estudante na faculdade melhor do que os outros, porque você é crente. Porque Deus está contigo. Deus está contigo. A pergunta é, quem disse que esse curso de faculdade era o que o Senhor escreveu a teu respeito? Porque esse curso de faculdade, essa profissão que você exerce, ela veio da tua história de vida. Ela veio do que a tua vida terrena, teu pai, as circunstâncias da tua vida te legaram isso. Quem disse que isso era o que estava escrito a teu respeito? Lá no Salmo 137. Todos os meus dias foram escritos antes que nenhum deles houvesse. Eu nem sei o que estava escrito a meu respeito. E eu estou levando para Deus uma história que eu formei em função do meu histórico de vida e dizendo, abençoa ela. E qualquer coisa que o Senhor faz sobre ela, eu digo, o Senhor me abençoou. Ele diz, isso não é bênção. A primeira coisa que a gente precisa entender é o que é bênção. A palavra bênção. Bênção não é um presente. Bênção é propósito. A primeira vez que Deus fala sobre bênção na Bíblia é Gênesis. Deus criou homem e mulher e ele diz assim, e os abençoou e disse, pronto, vamos ver o que é bênção agora. Deus dizendo, o que é bênção? O jardim é bênção? Não. Deus deu uma casa e não era bênção. Deus deu comida e não era bênção. Os abençoou e disse, frutificai, multiplicai, enchei a terra e dominai-a. Isso é bênção. O que é bênção? Propósito. A palavra bênção, eu não me lembro agora o original no hebraico, mas a palavra bênção é a mesma palavra para joelho. Por quê? Quando uma mulher tinha um filho, eles entendiam que quando o filho saía e passava pelos joelhos, quando ele saiu do ventre, ele recebe automaticamente a descendência e a história do pai. Por isso que quando elas não conseguiam ter filhos, a Raquel não conseguia ter filho, ela pegava uma serva e falava assim, faz filho nela, para que ela tenha filhos sobre os meus joelhos, ela diz. O que ela está dizendo com aquilo? Vai sair dela, mas vai vir para os meus joelhos, para a minha bênção, vai responder à minha descendência, ainda que saiu dela. Então o que é bênção para Deus? Bênção é aquilo que foi escrito a teu respeito. Teu carro não é bênção, a não ser que esse carro já esteja escrito naquele livro. Então essa bênção foi revelada. Por isso que em Jesus a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção. Já foi, porque já foi escrito toda a bênção. Bênção não é algo que eu quero muito e eu vou diante de Deus e eu oferto, e eu dizimo, e eu oro, e aí Deus se comove, gosta do meu coração e me dá algo que eu quero. Isso não é bênção, isso é presente. Bênção é a manifestação de algo que já foi escrito a meu respeito. Bênção é quando aquilo que estava oculto, escrito na minha história, escrito na história dos meus pais, da minha geração, vem para fora. Isso é bênção, isso é propósito. Então nós estamos pedindo para ser abençoados em coisas que não foram escritas. Nós estamos tentando criar histórias que não vão ocorrer. Elas podem ocorrer em alguns aspectos por misericórdia e não por propósito. Efésios 2, lê esse texto aqui comigo. Verso 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Em algumas versões diz que de antemão preparou. Ou seja, as obras as quais eu vou andar já estão prontas. Eu não tenho que criar obra nenhuma. Eu não tenho que abrir igreja. Eu não tenho que criar ministério. Eu não tenho que fazer nada. As obras já estão prontas. Elas ainda não foram manifestas, mas elas já estão prontas. Jesus foi sacrificado antes da fundação do mundo, ou seja, a obra da cruz já estava pronta antes da fundação do mundo. Ela só foi manifesta quando Jesus resolveu andar nas obras que de antemão foram preparadas.
Jesus olhou para o Pai e falou: o que tem escrito a meu respeito? Tem cruz. Amém. Vou andar em cima dessa obra, que já está escrita. Jesus diz: eu só faço o que vejo meu Pai fazer. O que ele está dizendo? Eu só faço o que está escrito a meu respeito. Eu não sou dono de mim. Para a gente entender propósito, a primeira coisa que nós temos que entender é: a tua vida acabou. Quando eu chego em Jesus, eu preciso nascer de novo em todos os sentidos, não só moralmente. Eu não preciso nascer de novo só na minha roupa, no meu jeito de falar, nas minhas companhias, na bebida, que agora não tem álcool. Não se trata de moral. Se trata de uma nova pessoa, que tem um novo nome, que tem uma nova história, que vai descobrir agora em Deus quem eu sou. E que tudo ao meu redor está sob suspeita. A única coisa que não está sob suspeita na tua vida é teu casamento. Porque esse, quando você joga a sua aliança em cima dela, o Senhor abraça e põe para dentro. E ainda que ela não te fizesse parte do que Deus pensava, agora faz. O resto, querido, tudo está sob suspeita. Tudo é. E esse amigo aqui está no plano, Deus? E esse trabalho é do Senhor? E esse curso que eu estou fazendo? Tudo. O que aqui é do Senhor? Ainda que eu tenha entrado sem saber. E o que aqui é história de vida que lançou sobre mim? Porque eu quero ir me livrando delas. Por isso que Jesus não chega em Pedro e abençoa Pedro agora para Pedro ter uma empresa de barcos e de pesca. Chega em Pedro e fala: abandona. Elias chega em Eliseu e fala: taca fogo na história do teu pai. Queima inclusive aquilo. Você agora vai mudar de paternidade. Você vai andar numa nova descendência. Isso não tem nada a ver com teu pai ser um bom homem ou não. Isso tem a ver que, para você entrar nessa história, você tem que deixar aquela de trás. E estar aberto a isso. A renunciar. O problema é que nós chegamos no Senhor sedentos de aprovação. Todos nós. A maior ânsia do ser humano é ser reconhecido. É ser alguém na vida. Todo mundo quer ser alguém. A rejeição é uma coisa que machuca muito a gente. Por quê? Porque a nossa imagem em Deus, ela caiu no Éden. O homem não tinha identidade sobre a terra. A identidade dele veio de Deus. Quando o Deus em Adão saiu, Adão andou sobre a terra como: quem sou eu? Quem sou eu? Ele não tem mais identidade, porque a identidade vem de Deus. Por isso, para eu saber quem eu sou, eu tenho que saber quem Ele é. Senão, na verdade, eu sou resultado do que os meus pais fizeram sobre a minha vida. E se os meus pais eram pessoas simples e humildes, muito provavelmente eles geraram em mim problemas de autoestima. Porque a minha identidade é gerada pelas mãos que passaram sobre a minha vida. Isso não é curado no espírito, isso é curado na alma e na carne. O espírito é perfeito, completo, mas ele precisa de uma carne formada para se manifestar, assim como foi com Adão. O espírito já estava lá, só pode ser soprado depois que a forma foi dada, pelas mãos de um pai. Não foi Deus quem formou Adão, foi o pai. Deus liberou palavra para as coisas. O pai tocou na terra para formar um filho. Porque pais formam filhos. Rebanho você cria por palavra. Para ter um rebanho, a Bíblia fala que animais vão se reproduzir por espécies. Para ter um grande rebanho, é só você ter uma doutrina muito bem estruturada, muito atrativa. E se reproduz por espécies, todo mundo se veste igual, fala igual, canta igual, todo mundo muito parecido. Como um rebanho de animais, todos parecidos. Filho não se gera assim. Filho é multiforme graça. Filho, eu tenho 4. E cada um deles é totalmente diferente um do outro. Mas todos estão na mesma casa, sim, mas não são rebanho. Não é por espécie que eu estou criando. Eu olho para cada um deles e falo: quem é você? Você é desse jeito. Você é desse jeito. Você é desse jeito. Você é desse jeito. Todas carregam a mesma identidade, a mesma descendência. Vão cumprir a história do mesmo pai, mas uma diferente da outra. Um diferente do outro. Porque não é por espécie, é pelo toque. Quando não entendemos isso, a gente está andando com Deus há anos, ou há pouco tempo, mas não sabe sequer quem eu sou. Eu não confesso isso, porque eu sou adulto, eu sou formado já. Não vou falar para os outros que eu tenho problema de identidade, mas eu tenho. E a minha roupa tenta cobrir isso, e eu tento me vestir de uma certa forma para ser visto, eu tento decorar versículos, eu tento decorar textos, eu tento fazer coisas para que de alguma forma me vejam como valioso no meio que eu estou. E toda vez que eu tento fazer isso, eu estou confessando para mim mesmo que a identidade que me torna valioso ainda não está imputada em mim.
Porque o valor tem que vir de dentro para fora. Quando eu tento construir de fora para dentro, eu estou tentando fazer o papel do pai, dar a forma. É o pai quem dá forma, não sou eu. Eu manifesto o que foi colocado dentro para o lado de fora. Não adianta receber o Espírito. Não adianta eu receber dons e manifestar cura. Aqueles discípulos, querido, eles já estavam curando gente. Eles saíam em missões sozinhos. Voltavam contando os milagres. Deus olhava para eles e falava, quando você se converter, ajuda seus irmãos. Nem convertido ele era. Porque os dons e a manifestação do Espírito não testifica da minha identidade. Ela testifica do poder de Deus. Não tem a ver com a minha identidade. E todas as vezes que eu me uso do poder e da manifestação do Senhor para tentar valer, para tentar acalmar minha alma de que eu valho, de que eu sou importante, eu estou só alimentando uma doença, que é falta de identidade. Então qualquer busca por propósito, ele já parte de um princípio errado, um princípio corrompido, que é tentar descobrir o que eu tenho que fazer na vida. Eu tenho que perguntar quem eu sou. A primeira coisa é quem eu sou. Por que eu sou desse jeito? E aí você vai descobrir, quando você começar a andar nesse negócio, que muito do jeito que eu sou, muitas das coisas que eu fiz ao longo de toda a minha vida, tem um propósito, tem um motivo. Eu lembro que uma vez eu tomei a surra da minha mãe com 15 anos, 16, 14, sei lá, eu era adolescente, mas tomei um pau da minha mãe feio aquele dia, porque ele estava queimando Judas na rua, lembra do Judas? E queimando na frente da casa de uma vizinha, que não gostava da minha mãe, e eu botei fogo no Judas, em cima da árvore da vizinha, pegou fogo na árvore, e só eu apanhei, de toda a molecada. E eu falava para minha mãe, por que só eu? Todo mundo fez. Ela falava assim, mas quem é o cabeça? E ela me bateu. E aí hoje, os meninos depois na rua, era só isso, quem é o cabeça? Quem é o cabeça? Por causa da surra que eu tinha tomado. E depois eu fui entender por que eu era o cabeça. O Senhor me tinha um negócio com liderança na minha vida. Era Deus, Ele ia manifestando isso desde pequeno. E você vai identificar isso na sua vida, quando você começar a se descobrir em Deus. Por isso que eu sou assim. Por isso que eu nunca fui entendido pelos outros. Eu sou profeta, eu sou doido, eu sempre fui maluco mesmo. Eu sempre fui fora da casinha. Você vai começar a se entender quando você começa a entender a Deus. Só que isso também é um processo que leva tempo. Quando Pedro está lá junto com os discípulos, Jesus fala, hoje à noite está muito legal aqui, mas vocês vão me trair, viu? E vai todo mundo correr e me largar sozinho. Pedro fala assim, eu não vou não, eu te amo mais do que todo mundo. E Jesus fala, você ainda vai me negar. Vai me negar 3 vezes ainda. E Pedro olha para Jesus e fala, você está enganado. Olha, tem noção do que é isso? Pedro vira para Jesus e fala, você está enganado. Ele está confessando que ele realmente não sabia quem era Jesus. Foi o Espírito mesmo que revelou que ele era o Cristo. Ele discute com Jesus de que ele sabia mais do que Jesus. Pedro nega Jesus, a história toda, lá na frente ele encontra Jesus. E senta lá, e Jesus fazendo peixe, ele pula do barco, senta, e todo mundo quieto ali, Jesus assando peixe. Ninguém fala nada, de repente Jesus vira e fala, Pedro, você me ágape mais do que todo mundo, porque Pedro disse, eu te ágape mais do que todo mundo, ou seja, eu te amo com o amor de Deus mais do que todo mundo. E Pedro fala assim para ele, Senhor, tu sabes que eu te filéu, ou seja, amor de amigo. Eu te amo como amigo, eu ainda não me entrego daquele jeito. Aí Jesus faz outra pergunta, Pedro, você me ágape só? Não precisa ser mais do que todo mundo. Você só me ama com o amor de Deus? E Pedro fala assim, Senhor, o Senhor sabe que eu só te filéu, eu só gosto. E aí Jesus vira e fala, Pedro, você filéu, você gosta de mim? E Jesus fala, e Pedro diz, você sabe de todas as coisas. Jesus fala, pronto, a gente chegou no ponto agora. O ponto é, você entendeu que você só gosta. Você não ama do jeito que você pensava. E Jesus não tem problema com isso, nenhum. Só que Jesus fala, olha, quando você era menino, você se vestia como queria. Ia para onde você queria. Mas quando você amadurecer, pessoas vão te vestir e vão te conduzir para lugares onde você não quer ir. Ele está dizendo, tem um lugar de maturidade para você entrar, Pedro. Num lugar onde você não vai ter mais autojustificação. Você não vai se vestir mais. Você não vai se justificar mais. Você não vai buscar ficar se vestindo e se justificando, se explicando para poder estar aqui no meio. Quando você chegar nesse lugar, você alcançou maturidade. Gálatas fala sobre isso.
O filho, enquanto é novo, é dono de tudo, mas ele não põe a mão em nada. Gálatas também fala do servo. O servo cuida de todas as coisas, mas não é herdeiro. Ou seja, tem um que cuida de tudo, administra tudo, mas não recebe como herança. Tem outro que não pode pôr a mão, mas quando amadurecer, administra tudo. Ele já é dono, mas ele não pode pôr a mão naquilo. E isso é um processo que o Senhor tem para nós, que é o que ele revela em Pedro. O propósito é revelado. Eu deixo de ser servo e passo a ser filho. Mas tem um propósito agora. Tem um processo agora, que é amadurecer. Crescer na graça e no conhecimento, como Jesus. Ter um pai como Jesus teve, que vai ensinar aquele menino. Vai dizer, Jesus é assim, não pode ser assim. Vai corrigir Jesus. Eu não quero pensar que José pegou a vara para Jesus. Mas a Bíblia diz que ele cresceu em conhecimento. Ou seja, ele teve que aprender com o pai dele. Como ser homem. Como tratar uma mulher. Como lidar com as coisas. A história do povo de Israel. Ele aprendeu com o pai dele. Isso é um processo de amadurecimento. O problema é quando a gente é grande. Adulto. Com idade. Com história. A gente não quer voltar lá atrás. E se colocar no lugar de filho. E a hora que Jesus vira e fala, olha, se você não for como criança, você não pode ver o reino. Se você não voltar para aquele lugar de chamar de papai, de entregar a mão e pisar em lugares que são desconhecidos, você não vai conseguir ver o reino. Você pode viver religião. O reino você não vai conseguir sequer enxergar, porque a tua visão é comprometida. Você ainda analisa os caminhos e as coisas baseado no que você fazia. Então até mesmo o propósito, ele é todo corrompido. O propósito da igreja é corrompido. Queridos, vou falar uma coisa para você, sem medo sem temor algum, sem medo algum. A igreja no Brasil é minúscula, mas minúscula. A instituição é muito grande. A igreja é muito pequena. Porque se a igreja fosse grande, o inferno não avançaria como ele avança no nosso país. A prostituição, a pornografia não cresceria tanto na televisão e nos lugares como ela cresce. Porque a luz afasta as trevas. O inferno não tem como entrar em lugares onde tem luz acesa. Isso é uma lei espiritual. Acende uma luz, acabou treva. Se as trevas avançam, é porque não existe luz. E a igreja se fecha dentro da porta, larga o pau comendo lá fora e fala, somos santos, vamos para o céu. Isso não é igreja. Isso não é a eclésia. Como é que eu identifico a eclésia? Bom, Jesus falou, eu vou fundar a minha eclésia. Primeiro que igreja, eclésia, não é uma palavra religiosa. Não tem nada a ver com religião. Eclésia era qualquer reunião feita em local público. O exército romano tinha sua eclésia. Todos tinham uma eclésia. Que era uma reunião pública. Jesus fala, eu vou ter a minha eclésia. Ele não fala, eu vou inventar um negócio chamado eclésia. Eu vou ter a minha. E como que você vai identificar a minha? Ele dá uma característica. As portas do inferno não vão prevalecer. Ou seja, a minha vai para cima da porta do inferno. Não é que a minha eclésia, eu vou fundar a minha igreja e ela vai resistir ao inferno. O inferno vai bater na porta e não vai entrar. Não. Ela vai para cima e vai derrubar a porta do inferno. Então como é que eu identifico a igreja de Jesus? Ela vai para cima do inferno, derruba as portas e lança luz naquele lugar. Isso é a igreja. O resto é a instituição. Isso é Bíblia. Ponto. A igreja não começou na reforma de Lutero, querido. Nossa igreja não começou na Rua Azusa, no Espírito Santo. Nossa igreja começou em Atos. Ainda que alguém tenha reformado no meio do caminho. Quem fundou foi lá atrás. Nosso modelo é aquele. Nosso modelo não é outro. Nosso modelo não pode estar estabelecido nas leis, nos princípios que ele pregou naquela porta. Porque tem uns que... Quem estabelece igreja baseado no que Lutero fez, ele cria faculdade, ele cria livros, porque aquela reforma foi baseada em regras. Então deixa o espírito de lado. Vamos aqui, ó. Pá, é aqui. Aí tem os outros que não, eles se fundaram na Rua Azusa. Então eles pulam. Pula e pula. E agora que acaba de pular, pula mais. E quando cansa de pular, ele roda. Mas ele não entende nada que está escrito. Nada. Por quê? Porque a base dele está num mover do Espírito Santo. Enquanto a base de um
está em leis e regras, coisas escritas estabelecidas, a base da igreja do outro está no mover do Espírito. E Jesus vai dizer, eu não fundei a minha igreja nenhuma das duas. A minha igreja foi fundada lá no começo. E lá a minha igreja, os princípios da minha igreja não eram nenhum nem outro. Era partir do pão, comunhão, oração e doutrina dos apóstolos. É isso a característica da minha igreja. Ela parte o pão. Não tem ninguém passando necessidade dentro da igreja. Ninguém. Porque se tem um que foi desempregado, tem um que está sem comer, o outro vende o carro e ajuda a pagar a conta daquele. Isso era a igreja de Atos. Você pode até achar isso radical. Morrer na cruz é radical. Isso era a igreja de Atos. A igreja de Atos tinha apóstolos que corrigiam doutrina. A igreja de Atos tinha comunhão. Eles não se encontravam no culto para admirar um terno do outro. Eles comungavam, a igreja toda. E eles oravam. Oravam, oravam e oravam. Juntos. Isso é a igreja de Jesus. Quando eu não entendo isso, eu não entendo o propósito. E aí a gente está olhando um para o outro, dizendo, qual é o propósito? Qual é o seu propósito? Ah, Jesus revelou meu propósito. Meu propósito é libertação. Ah, meu propósito é ministrar, é louvor, é pregar. Isso não é propósito. Existe um propósito estabelecido por Deus, que ele é eterno para todo mundo. Queridos, o diabo não tem poder para fazer Deus mudar de ideia. Quando o homem caiu em Adão, Deus não mudou de ideia. Ai, que droga, agora tem que criar um plano B, porque o diabo me atrapalhou. Continua sendo o mesmo. Multiplicai, frutificai, multiplicai, enchei a terra, dominai-a. É o mesmo, por caminhos diferentes. Agora Deus tem que criar caminhos para o homem voltar para o propósito. Qual é o propósito da tua vida então? Frutificai, multiplicai, enchei a terra e dominai. Esse é o propósito da tua vida. A manifestação desse propósito pode ser de formas diferentes. Mas todo mundo, o propósito passa por essas etapas. Frutificação. Mostra frutos de que você é um filho de Deus. Primeiro as pessoas vão ver isso. Depois dessa frutificação, agora você vai se multiplicar. Agora você vai gerar outros iguais a você. Depois você vai encher a terra. Vai multiplicar tanto que a terra vai encher de filhos de Deus. Isso é um processo que não mudou. Então quando Jesus faz o propósito com os discípulos, e antes dele ir embora, Marcos 16:15, Jesus fala, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E esse é o problema da gente ler a Bíblia com os olhos dos outros. Ler a Bíblia com os olhos da religião, com os olhos da denominação. Já vem traduzido. Já vem traduzido. Então pergunta para você, o que é pregar o evangelho? Pregar o evangelho é pegar a Bíblia e falar de Jesus. Mas os discípulos não tinham Bíblia. Eles iam falar o quê? Eles não tinham Bíblia. Qual a história que eles iam contar? Eles iam contar a vida deles. Eu conheci Jesus. Eu andei com Jesus. Eu andei com um homem que pode mudar a sua vida. Eles não tinham uma igreja para apontar e falar, vai lá na minha igreja que meu pastor vai orar por você. Eles não tinham isso. Ele saía sozinho, andava dias, chegava num lugar, não tinha como falar, vai no meu culto, vai lá na minha campanha. Não tem. Sou eu aqui e eu. E um espírito dentro de mim. E a pessoa tem que olhar em mim e de alguma forma ver fruto diferente do dele. Porque senão é palavra no vazio. Falando de um Deus de algo que ela nunca ouviu falar. De um povo, Deus de um povo pobre e humilhado, dos hebreus. E eu estou lá falando, isso não convence ninguém. Como é que esses homens conseguiram evangelizar o mundo todo? Eles chegavam lá e a primeira coisa que eles faziam, frutificavam. Estou aqui. Está doente? Deixa eu orar com ele. Não chama para a igreja, não. Não, eu estou aqui, posso orar com ele? Pode. Aí ele curava aquela pessoa, a pessoa que estava deprimida sentia paz. Frutificou. O que é isso que você tem? Eu tenho Jesus, deixa eu te falar de Jesus. Ele mudou a minha vida, é isso. Multipliquei agora. Receba Jesus na tua vida, pronto. Gerei um, multiplicou. E eu continuo andando. Isso era pregar o evangelho. Mas já nos foi traduzido como pregar o evangelho é fale da sua religião. Fale da tua doutrina. Fala daquele lugar que você frequenta. A gente fala de lugares. E a gente aponta, enquanto era para apontar para cá. Era para falar, estou aqui. O Filho de Deus está aqui. O Verbo encarnado está aqui. A palavra está encarnada dentro de mim. Eu posso viajar sem a Bíblia.
Eu vou lá para essas cidades todas, para Éfeso, para Filipos, eu vou tudo sem Bíblia. Estou aqui, a palavra encarnada está aqui. Ó. O que vocês querem saber de Jesus? Ele está aqui dentro de mim, ele falou que ia estar comigo. Isso é pregar o evangelho. O outro engano é que pregar o evangelho, para nós, é fazer gente crente. É fazer com que o outro também aceite a religião. É que o outro aceite falar de Jesus. Esse mesmo texto, Marcos 16, 15, e de pregar o evangelho a toda criatura. Ele não está falando dos filhos, ele está falando de criatura. Quem é criatura? Macaco é criatura. Pregar o evangelho para o macaco? Sim. Pregue o evangelho para toda criatura. Se você ouvir isso com o entendimento prévio de que pregar o evangelho é falar de Deus, você vai falar, é loucura. Quem disse que pregar o evangelho é falar de Deus? Pregar o evangelho é manifestar o Deus que está em mim. Abre sua Bíblia em Romanos no capítulo 8. Verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura ou da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Ele está dizendo assim, a criação, toda a criação, não os homens, está aguardando a manifestação dos filhos. Quando Adão caiu, toda a criação caiu com Adão. A terra caiu com Adão. A terra que era pura começou a brotar espinho. Que culpa a terra tem do pecado de Adão? A terra estava debaixo do domínio de Adão. Estava debaixo do governo de Adão. Se Adão cai, ela cai junto. Lembra de Acã? É Acã. Escondeu o negócio debaixo da tenda dele, morre ele, família, gado, morre até os animais. Porque tudo que está debaixo da minha tenda morre junto. Quando Adão caiu, a terra caiu. A criação está solta. Então, quando um rio é poluído, queridos, Deus fez o rio. Quando eu poluo um rio, eu estou maculando a criação de Deus. Quando eu jogo lixo no chão, eu estou maculando a criação de Deus. Isso não é só falta de educação. Isso é sujar a criação de Deus. A restauração, ela não diz respeito apenas aos homens. Tanto é que o Senhor fala de uma nova terra e ele começa a narrar um ambiente que tem rios e árvores e pássaros. Ele começa a narrar uma terra restaurada, porque ele está dizendo a nossa função, nosso papel é buscar aquilo que caiu. Então o ambiente onde um filho de Deus se estabelece, ele não tem apenas pessoas, ele tem toda a criação sendo devolvida ao seu lugar. Por isso que esse texto de Paulo, ele diz, toda a criação está gemendo, esperando quando é que um filho de Deus vai vir arrumar as coisas. Um animal, quando ele começa a ser perseguido, extinto, é como se ele gritasse, cadê os filhos de Deus? Quando a árvore começa a ser derrubada, florestas são derrubadas de forma gananciosa, é como se as árvores gemessem. Onde estão os filhos de Deus permitindo que a criação seja destruída? É isso que Paulo está dizendo. Toda a criação precisa ser remida. Por isso Jesus levou uma coroa de espinho na cabeça. Ele estava remindo a maldição da terra. Aquela terra que agora ia jogar espinhos, ele está levando sobre si a maldição da criação, para que nós possamos colocá-la no lugar. Então pregar o evangelho não é falar de Jesus, é ser o Cristo nos lugares onde eu estou. Salmos diz, a andorinha encontrou casa. Está dizendo, no mesmo lugar onde eu encontro o meu Senhor, a andorinha também encontra onde ficar. Toda a criação volta ao seu lugar quando um filho de Deus volta ao lugar. Pregar o evangelho não é falar de Jesus. Pregar o evangelho é chegar num lugar e manifestar o Cristo, colocar tudo em ordem, ordenar as coisas. Quando Paulo manda Tito
Para Creta ele fala, te coloquei aí, te mandei aí para colocar as coisas em ordem, para ordenar as coisas. Isso é pregar o evangelho. Qual é o propósito da tua vida, querido? Ser filho não é propósito, ser filho é destino. Qual é o propósito de todo filho? Colocar as coisas em ordem, estabelecer as coisas no seu lugar, fazer o que Jesus faria, fazer o que devolver o lugar de Adão, um lugar perfeito ao nosso redor. Isso muda totalmente a nossa concepção de igreja, porque para a maioria de nós, a igreja é um lugar onde eu vou de domingo, ou uma outra vez na semana, para cumprir uma liturgia pré-determinada, cumprir algumas funções, falar um pouquinho com Deus, e na segunda eu volto para batalhar por aquela vida que todos os meus colegas de trabalho batalham igualzinho. É tudo igualzinho. Eu estou brigando pelas mesmas promoções, pelos mesmos aumentos de salário, tudo igual. E eu tenho alguns períodos ao longo da semana em que eu vou ter a minha religião com Deus. Isso era a vida de um hebreu. Jesus, quando chega, a primeira coisa que ele faz com as pessoas é movê-las de lugar. Todo encontro de Jesus com as pessoas, ele move a pessoa. O que ele está fazendo com isso? Andar com Jesus não é levar ele para a tua vida. Não é trazer Jesus para o que eu faço. É deixar o que eu faço para andar com ele. Da onde vem essa nossa sede por construir coisas, por fazer coisas? Isso começou, querido, na queda de Cão. Deus vai repetindo aquele propósito dele até Abraão. Frutificar e multiplicar. Isso começa com Adão. Adão cai, ele chama Noé. 10 gerações depois de Adão, 10 gerações depois, Deus chega em Noé. E a bênção de Deus para Noé, ou seja, o propósito é o mesmo: multiplicai, frutificai, enchei a terra. A mesma palavra. Ali só não tem o dominai agora, porque ele não tem mais autoridade para dominar a terra. A terra está caída. Mas frutificai, multiplicai, enchei a terra. É a mesma palavra. Só que Noé se embriaga com propósito. E Noé amaldiçoa um filho. E Noé, que era para ser o pai da descendência que Deus tinha agora para construir de forma... A terra foi lavada, a terra foi batizada, lavou tudo. Vamos começar de novo. E Noé tem uma descendência santa agora para construir uma descendência para o Senhor. Noé amaldiçoou um filho. E Deus não abençoa uma paternidade que amaldiçoou os seus filhos. E Deus espera agora mais 10 gerações até chegar em Abraão. Deuteronômio 23 diz que o bastardo não entrará na congregação do justo até a 10ª geração. Ou seja, filhos bastardos, filhos que não estão ligados em descendência. Deus tem que esperar 10 gerações para chegar em Abraão e começar de novo, porque tinha que extirpar uma maldição. Só que com a queda de Cão, ele nos gerou a maldição que a igreja vive hoje. Cão é o homem quem criou, na verdade, um neto dele é quem criou a religião. Porque até então não existia religião, não existia culto, não existia nada disso. Deus falava com o homem, Deus recebia sacrifícios do homem, e esse relacionamento era o que Deus desejava, e é o que ele deseja até hoje. Só que agora ele tem um filho que foi rejeitado da descendência. Cão, você não é mais filho. Você é servo de servos, você é escravo. O teu filho, Canaã, vai ser escravo. E aí tem um neto chamado Nimrod. Esse homem está andando em cima da terra sem propósito. Você queria saber sobre propósito? Esse homem não tem propósito. Porque propósito vem de pai, ele perdeu o pai. Aquela história de Ide, que Deus disse para Noé, multiplica, frutifica, não vale para Cão. Cão, você não está na minha descendência, vai embora. E Cão está andando sem sobrenome sobre a terra, junto com uma leva de gente que também está na mesma descendência que ele. E aí chega Nimrod. Nimrod junta aquele bando de gente órfã, aquele monte de homens que não tem história, que não tiveram pai, que não tiveram pessoas para dar descendência para eles, e fala, vamos se juntar? A gente tem problema de identidade, a gente não sabe quem é, mas a gente precisa ser alguém, vamos juntar? Vamos fazer um nome. Só faz nome quem não tem nome. Vamos criar uma denominação. Vamos criar um nome para ser conhecido em cima da terra.
O mandamento de Deus é ide. Vamos ficar e fazer uma cidade. Fazer paredes aqui, muros. Fica todo mundo aqui. E quem falar que vai sair daqui é maldito. Eu não abençoo se falar que vai embora daqui. Mas Deus falou pra gente ir, não vai. Tem que ficar aqui. A gente tem que ficar junto. Vamos fazer uma cidade. E vamos levantar uma torre. Porque se Deus mandar água, a gente sobe. Nem Deus arranca a gente do que nós vamos estabelecer nesse lugar. Isso é o princípio da religião. Um homem tentando construir um propósito que desafia o propósito de Deus. Você entende que o chamado de Deus para todo cristão é ide? Quando a gente cria um sistema que funciona baseado em segurar pessoas, nós estamos construindo algo que desafia o que Deus estabeleceu. Por isso que o Deus que compete com Deus na Bíblia, compete, modo de dizer, é Baal. Baal era o Deus das colheitas. Era o Deus Sol. O Deus que abençoava as colheitas. Para ter colheita eu tenho que plantar, para plantar eu tenho que ficar. E o Deus dos hebreus era o Deus do não fique, eu jogo o pão onde você estiver. Esse é o princípio da denominação. Fique. Façamos um nome, cresçamos aqui. Quando a gente for forte, a gente manda um missionário. Mas nós vamos ficar. Isso desafia. Deus olha para aquilo e fala, isso aí está errado. Mas por que cresce se Deus não abençoa? Porque Deus olha e fala, ó, eles se juntaram. E tudo que eles fizerem vai dar certo, porque eles estão fazendo unidos. Deus revela um princípio. Quando eles fazem de forma... Vamos ler o texto. Abre sua Bíblia, querido. Gênesis, eu acho que é 9. Não, Gênesis 11. Gênesis capítulo 11, no verso 1. E era toda a terra de uma mesma língua, ou seja, todo mundo falava a mesma língua, mesmo entendimento, e de uma mesma fala. Ele fala de duas coisas, capacidade de falar e o que é dito. Mesma língua e mesma fala. Eles falam da mesma coisa. E no mesmo idioma. E aconteceu que partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E se for ler depois Gênesis 8, você vai ver que é Nimrod que estava nessa turma aqui. E disseram uns aos outros, eia, façamos tijolos e queimemos bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos um nome para nós, para que não sejamos espalhados de sobre a terra. Eles estão dizendo, Deus mandou ir, vamos ficar. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse, eis que o povo é um só, e todos têm uma mesma língua. Eles se uniram e falam a mesma coisa. E isso é o que começaram a fazer. E agora não haverá restrição para tudo que eles tentarem fazer. Deus está dizendo assim, eles estão fazendo algo contrário ao que eu quero. Estão contrariando o meu propósito. Mas como eles estão unidos e falando a mesma língua, nada vai impedir o que eles querem fazer. E se eles começarem a pregar agora que Jesus usa saia, se eles se unirem, vai dar certo. E se eles começarem a pregar agora que Jesus não gosta de barba, se eles se unirem, vai dar certo. E se eles pregarem que Jesus não é Deus, se eles unirem, vai dar certo. Vai prosperar na terra. Porque eles falam uma mesma língua, eles se juntaram. E é o que Deus faz, sopra um negócio lá dentro para que eles não falem a mesma língua. Então não vão mais falar a mesma língua. Só que ao invés de uma denominação, agora tem 200. Que cada um deles saiu falando uma língua e fundando a sua própria. E estabelecendo a sua cidade, o seu nome. E pronto. Cada um com o próprio propósito. Antes era aquela turma de órfãos, tentando criar um propósito, um motivo de viver. Todo órfão, querido, órfão espiritual, todo servo precisa de trabalho para se sentir vivo. Todo servo está procurando trabalho o tempo todo. O que eu faço, onde que eu posso ser útil. E se não chama ele para trabalhar, ele está se sentindo mal e rejeitado.
Faraó disse isso: ó, esse povo é mais forte que nós, vamos dar trabalho para eles. E ele bota trabalho em cima do povo e pronto, ele criou escravos. Mas eles eram mais fortes que Faraó. Não importa, dá trabalho em cima deles, eles não percebem que eles têm força. Eles se tornam servos. Todo órfão busca propósito de vida. E ele busca no trabalho se sentir útil. Isso eram esses homens, órfãos. Ainda que tivessem um pai. Eles eram filhos de Canaã, filhos. Mas lá atrás, não tinha o propósito estabelecido. Eles não tinham mais sobrenome. Eles não tinham uma origem. Então era um bando de órfãos. Procurando trabalho. Procurando ser alguém em cima da terra. Quem é você? Quando encontravam 100 sobre a terra, quem é você, 100? Eu sou filho de Noé, eu estou aqui para espalhar sobre a terra. Quem é você, Jafé? Eu sou filho de Noé, estou aqui para espalhar sobre a terra. E você, Canaã? Eu sou Canaã. Quem você é filho? De ninguém. Então quem você é? Se o propósito da tua vida vem do Pai? Eu não sei, eu vou fazer uma cidade. Fazer um nome para mim, vou começar em mim. Vou começar uma história em mim. Porque eu não tenho de um pai para continuar. Você percebe que na Bíblia, o filho primogênito levava a profissão do pai? O pai era marceneiro, o filho era marceneiro, o neto era marceneiro. Por que esse cara é marceneiro? Porque o tataravô dele era marceneiro. Carrega-se a descendência. O órfão não tem isso. Ele nasce e fala: quem eu sou? Meu pai faleceu quando eu tinha 7 anos. Até meus 20 e poucos anos, quase 30, eu queria ser meu pai. Eu queria fazer o que ele fazia. Porque eu não tinha outra referência. Mas eu queria fazer o que ele fazia na carne. E eu não fui chamado para fazer o que ele fazia na carne. No espírito eu entendi o que eu vou continuar do que ele fez, mas na carne não, então não dava certo. Eu era frustrado, cansado, e eu não conseguia entrar nesses lugares. Aí o que Deus faz para arrumar isso? Ele fala: eu preciso de um pai. Ele levanta Abraão. E toda a história de Abraão, faz Isaac, faz Jacó, 12 tribos, Egito, o povo sai do Egito, rebela, morre, Jericó, toda a história. Até que eles chegam em Juízes capítulo 1, e é isso que eu queria falar com você hoje. Agora eu vou pregar. Abre Juízes capítulo 1. Tudo isso foi para a gente falar de Juízes capítulo 1. Deus, através de Abraão, consegue começar o que ele queria. Eu tenho agora uma nação que vai limpar a terra. Eu tenho filhos de Israel. Eu tenho filhos, eles têm propósito em cima da terra. Qual é o propósito dos filhos? Limpar a terra que está suja. A terra prometida não é propósito, a terra prometida é desfrute. O propósito é: vocês vão limpar a terra, vão espalhar uma descendência santa. O primeiro homem para quem Deus pregou o evangelho, Abraão. Abraão foi o homem para quem Deus revelou o evangelho. Ele falou assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu não estou falando em ti serão benditos os hebreus. O mundo inteiro vai ser bendito em você. Porque o evangelho vai vir da tua vida. O Cristo vai nascer da tua semente. Então os teus filhos vão começar a pregar o evangelho. E em Juízes 1, depois que esse povo se estabeleceu na terra, tomou parte da herança, agora eles saem para começar a cumprir um propósito. Vamos ler Juízes 1, verso 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem dentre nós subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Ou seja, quem de nós vai limpar a terra de Canaã? Sabe os cananeus que começaram na Torre de Babel? Quem é que vai limpar essa sujeira da terra? Quem vai primeiro? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro, eu lhe dei essa terra na sua mão. A origem de Jesus, a raiz de Jesus, é quem vai começar a limpar essa terra. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e vamos lutar contra os cananeus. E eu também vou com você na sua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque:
70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e ele morreu ali. Judá sobe, junto com Simeão. Judá fala de adoração, Simeão fala de oração. A palavra Simeão significa Deus ouve. Então sobe adoração e oração, para limpar a terra de Canaã. E quando eles chegam lá, no caminho para limpar a terra de Canaã, eles encontram um homem chamado Adoni-Bezeque. E eles prendem esse homem. E eles cortam os dedos das mãos, o dedão da mão e o dedão do pé de Adoni-Bezeque. E aí fala, que loucura é essa? E depois esse homem confessa, ele fala, fizeram comigo como eu fiz. Tinham 70 reis que eu escravizei, eu não os matei, eu os escravizei. Eles comiam de migalhas debaixo da minha mesa. E eles não tinham dedo da mão e dedo do pé. Isso é a primeira coisa que Judá, quando vai partir para limpar a terra, ele destrói esse homem. O que é Adoni-Bezeque? O que significa cortar o dedo do pé e o dedo da mão? O dedo da mão era o que o homem usava, a mão era o que o homem usava para guerrear, para segurar uma espada. Quando ele cortava o dedo da mão do homem, esse dedo, ele não conseguia mais segurar uma espada. Ele não era mais uma ameaça com espada. Quando ele cortava o dedão do pé, o dedão é o que dá equilíbrio para você correr. Quando você corta o dedão, a gente não sabe que a gente tem. Se você tirar, você não consegue mais correr. Porque é o dedão que segura quando você levanta para fazer movimentos. Sem ele, ele tem que andar devagar. Então ele tirava a capacidade desse homem de fugir. Então, para poder limpar a terra, ele se dá de frente com um homem que pegou 70 reis, cortou o dedo da mão e o dedo do pé e colocou para comer debaixo da mesa. Tenta pegar migalha, eu já fiz esse exercício depois desse texto. Tenta pegar migalha com esses 4 dedos. Tenta comer do pão que cai da mesa com esses 4 dedos e você vai ver se você não passa fome. Você não morre de fome, mas você vai passar fome. 70 na Bíblia fala de uma geração, o número 70. Nós somos reis e sacerdotes. A Bíblia está falando de um homem que pegava reis, cortava desses homens a capacidade de lidar com uma espada, e cortava desses homens a capacidade de fugir, e colocava esses homens para comer do resto que cai do pão da mesa. Isso são líderes religiosos de denominações. Homens que pegam reis, colocam debaixo da mesa e tiram a capacidade de manusear isso aqui. Quem traduz isso aqui sou eu. Quem interpreta o que Deus está falando ou não sou eu. Você não tem capacidade para fazer isso. A sua interpretação passa por mim. Você não tem mais capacidade de segurar a espada. Você não consegue mais fugir e correr daquele lugar. Mas você continua sendo rei. Sim, você é rei. Mas você não come do pão completo que eu como. Você come do que cai da minha mesa. Do que eu deixo cair para você, você come. E sem conseguir se saciar, porque você não consegue pegar. Antes de limpar a terra da religião, o Senhor disse, essas pessoas, esses homens têm que ser derrubados. Homens que escravizam pessoas, que passam uma vida de forma mirrada, miserável, vivendo o evangelho e dizendo, eu sou cristão, com uma vida miserável, inclusive espiritualmente. Pessoas que estão na igreja desde os 10 anos de idade, desde criança, e você pergunta coisas básicas do evangelho, ele não sabe. Ele não sabe por que Jesus é rei. Ele não sabe explicar nada, porque ele come migalha. Ele recebe no domingo uma palavra de Deus vai te abençoar. Irmão, vamos fazer uma campanha e Deus vai resolver os seus problemas. E por isso essa pessoa não tem capacidade de compartilhar evangelho com ninguém. Ele tem que falar, vai lá no lugar que eu como. Porque eu não conheço o pão. Eu conheço uns pedaços que caem. Você pergunta qual é a forma do pão? Eu não sei. Eu tenho uns pedacinhos que são derrubados para mim. Qual é a forma de Jesus? Vou lá te mostrar o meu pastor. Eu também não sei. A Bíblia diz, meu povo padece por falta de entendimento. A igreja é fraca porque ela não tem conhecimento. E ela não tem conhecimento porque ela não tem pai. Porque quem se preocupa em colocar na mesa para comer é pai. Aquela mulher está lá gritando, Senhor, cura minha filha, cura minha filha. E Jesus nem conversa para ela.
Senhor, minha filha, o discípulo chega e fala, Jesus, dá um jeito lá, está ficando feio. Essa mulher não para de gritar. Faz alguma coisa aí, Jesus. E Jesus fala assim, não dá para tirar o pão da mesa para dar para os cachorrinhos. Eu não posso fazer isso. Jesus não está chamando a mulher de cachorro. Cão, na Bíblia, é uma coisa. Cão é cachorro, no sentido de sujo, da rua. Cachorrinho era o íntimo, era o pet. Ele está falando assim, o que é o cachorrinho? Ele vive com a gente, ele mora em casa, é gostosinho, mas ele não é filho. Ele está com a gente, mas ele é cachorrinho. Ela é cachorrinha, ela é cirofenícia. Ela não é filha. Essa mulher vira e fala assim, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus fala, olha, não é que é verdade? Toma essa migalha para você. Cura a menina. E Jesus vira. Essa mulher foi salva? Não. Essa mulher passou a ser hebreia por causa disso? Não. Passou a ter descendência de Abraão? Não. Ter promessa? Não. Nada disso. O que ela recebeu? Cura. A menina foi curada. Isso é migalha. Jesus chama isso de migalha de pão. Pode receber. Eu fui curado lá na igreja. Lógico que pode receber. Isso é migalha para Jesus. O pão é o que desceu do céu, que é colocado na mesa. Isso é que é partido, não as migalhas. Os filhos comem à mesa. Porque senão nós somos reis comendo debaixo de uma mesa. E ouvindo migalha de palavra. Migalha. Coisa que não sacia, que não alimenta. Coisa que só eu levando a minha alma para a igreja, falando, eu estou com dor aqui, estou com um problema aqui, e a pessoa procurando textos na Bíblia que vão tapando esses buracos, e tentando resolver minha vida. E Jesus fala, quem disse que eu quero resolver a tua vida? Eu quero te matar. Eu não quero resolver a tua vida, eu quero destruir a tua vida para te dar uma nova. Jesus não nos chamou para arrumar a nossa vida, Ele chamou para destruir. Quem perder a tua vida, achá-la-á. O problema é que nós estamos num lugar onde nós recebemos migalhas para saciar as nossas dores. Jesus não saciou nem a dele. Eu não quero ir para a cruz não, pai. Jesus não queria. Eu não quero, se der jeito, arranca esse negócio de mim. Mas faz a tua vontade, é isso que tem, então vamos lá. Mas a gente está tentando sarar a dor das pessoas. E a gente tem um monte de gente raquítica espiritualmente dentro da igreja. Por isso que os adolescentes, quando ficam um pouco jovens, tudo espirra da igreja. Tudo cai em adultério, tudo vai embora, porque eles não são hipócritas. Porque o jovem não mente para si, ele fala, esse negócio não tem sentido. Vou ficar mentindo que o Espírito Santo está vindo, está nada. Eu estou louco para ir para o mundo, eu estou louco para ir para a gandaia. O negócio de Deus vai mudar a minha vida, mudou nada. E a verdade não muda nada. Não muda nada. A gente está na rua toda quinta-feira há 10 anos. A maioria das pessoas que está na rua são ex-pregadores, ex-obreiros, levita, pastor. Está tudo lá. Tudo. Vai na cadeia que você vai ver o tanto de crente. Mas o evangelho não é transformador e suficiente. Vamos parar de mentir. Ele é, se ele for comido. Não se ele for pregado e ouvido. Tem que ser comido. Tem que ser pão. Enquanto for migalha, tentando curar a sua doença. Enquanto você virar para Deus e falar assim, eu nem quero a mesa, eu só quero a migalha mesmo. Eu nem quero esse lugar que o pastor vive, dessa relação que eu estou vendo. Eu só quero a migalha. Eu nem quero esse lugar de viajar, de falar, eu não quero, eu só quero a migalha da promoção no emprego. Eu só quero que meu casamento seja resolvido. Jesus fala, migalha que você quer? Tem fé para isso? Toma migalha, se é o que você quer. Mas entenda, isso é migalha. Isso não dá salvação, isso não cumpre propósito. Esse lugar, essa mesa tem que ser destruída. Essa mesa que tem reis, sem capacidade de manusear a palavra, tem que ser destruída. Esse lugar onde você senta com pessoas que estão no evangelho há 30 anos e pergunta uma coisa básica para ele, e ele não entende, esse lugar tem que ser destruído. Porque o conhecimento é o Cristo encarnado dentro de mim. Todos. Isso é uma promessa do Senhor que está em Jeremias, que Jesus repete e que Paulo fala depois. Todos saberão o que fazer. E não necessitará mais que o maior ensine o menor, porque o meu Espírito ensinará todas as coisas. Todos têm que estar nesse lugar. Toda a igreja tem que empunhar a sua espada. Aí ela vai conseguir meter o pé na porta do inferno. Porque senão vai cair demônio e vai estar o povinho de longe assim, ó. Em nome de Jesus, com medo de capeta. Fala, meu Deus, crente com medo do diabo não dá para entender não. Desculpa, filho, você não é crente não. Você não é filho não. Porque eu tenho medo de outras coisas. Medo do diabo não, porque ele não pode.
Mas isso não é coragem, isso é entendimento. Isso é saber, ele não pode. Isso é conhecimento, querido. Enquanto essas mesas existirem, enquanto esse lugar de religião existir, não adianta. A gente vai continuar comendo migalha e sendo hipócrita. Vamos ser sinceros. Reflete na tua vida, o que o Evangelho mudou a tua vida? O que Jesus transformou, além do lado moral? Eu falo transformado, você se tornar um leão. De sair aí rugindo e falando para as pessoas, não, esse negócio está errado, eu não me envolvo mais com isso, e enfiando o dedo na cara e falando, esse negócio não vai mais acontecer, e virando para a tua família e falando, eu não quero mais isso. Cadê as mudanças? Porque o Evangelho é isso. Quem amar tua mãe e teu pai mais do que a mim, não é digno de mim. Porque vai ter problema com pai e com mãe. Jesus não veio trazer a paz, ele veio trazer uma espada. O problema é que a gente está esperando a paz. A gente está esperando que Deus vai entrar na nossa casa e resolver os problemas. Ele fala, não. Eu não vou na tua casa resolver teu casamento, eu te dou uma espada. Está aqui ela, ó. Pega ela, empunha ela e resolve os teus problemas. Mas se você não tem o dedão, como é que você segura ela? Aí você vai no pastor. O pastor, pega ela lá para mim, como é que eu resolvo meu casamento? Fala com a minha mulher. Fala com o meu marido. A luta, resolve para mim lá, pastor. O marido está lá falando, não, minha filha. Está enganado, está me confundindo com a Dona Bezeque. Pega ela aqui, ó. Senta aqui. Eu posso até compartilhar com você, como pai, eu posso compartilhar com você. Experiência. Eu posso traduzir, mas você tem que chegar nesse lugar. Porque o teu propósito não é ser filho eterno na casa do pai. Teu propósito é sai da casa do teu pai. Toma tua mulher e vai criar agora. Multiplica o que você recebeu em casa. Vai embora daqui fazer esse mesmo negócio. Vai para qualquer lugar que Deus te mandar fazer o mesmo negócio. Isso é Paulo. Eu estava louco para morrer. Paulo está doido para morrer. Para encontrar o Senhor. Mas o Senhor precisa de mim aqui multiplicando ainda. Por isso que Paulo quer morrer. Não é que ele está desgostoso com a vida. É que a vida dele era complicada. Eu estou multiplicando e apanhando, multiplicando e apanhando. Mas se o Senhor precisa disso, eu estou aqui. Nós precisamos quebrar a mesa de Adoni Bezeque, querido. Nós precisamos destruir essas mesas. Não adianta querer ir para o mundo. Ir para Canaã, limpar. No caminho tem a mesa de Adoni Bezeque. No caminho tem um lugar que monopoliza o pão em cima da mesa. E os reis que eram para estar espalhando o governo do reino sobre a terra, estão comendo migalha e não conseguem sequer manusear uma palavra. E estão vivendo de promessas, estão vivendo de jargões, de campanha em campanha, de promessa em promessa. Agora vai, agora vai, agora vai. Vai o quê? Agora eu vou ser promovido, agora vai ficar mais legal, agora eu vou trocar de carro. E o reino? Ah, o reino é o reino. Meu reino é o reino. Até porque nisso eu entendo. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Eu tenho que buscar Deus. Não é isso que está escrito? Eu sei que você nunca entendeu dessa forma, é lógico. Buscar o reino de Deus não é buscar Deus, é buscar o reino. O que é o reino? O reino é dar comida para o órfão, para a viúva. O reino é estabelecer justiça. O reino é lugar onde quem chora não chora mais. O reino é lugar onde quem é manso vai governar. O reino é isso. Ele está dizendo, busque isso. E eu vou acrescentar as coisas na tua vida. Busca isso e eu vou mandar pão na tua casa. Não é busca Deus e eu mando pão na tua casa. Não é ore e eu busco pão na tua casa. É busca estabelecer o reino e eu cuido do resto que você precisa. É estabelecer o reino, não é buscar Jesus. Fala, buscar Jesus, eu pensei que você buscasse por amor, não porque você vai receber algo. Eu estou pedindo para você buscar o reino para eu acrescentar coisas. Cuida das minhas coisas, que eu cuido das suas. É isso que o texto está dizendo. Você entende como é básico? É básico, é uma palavrinha, mas que se não há entendimento, eu passo uma vida praticando uma palavra errada e achando que Deus vai ter dó de mim e mudar o entendimento da palavra para me beneficiar. Ele não vai. Porque ele não nega a palavra, porque a palavra é ele. A palavra não é o que ele falou, a palavra é ele. Ele é a palavra e ele não pode negar a si mesmo. E se ele mudasse o entendimento de uma simples palavra, por pena de você, ele estaria negando a si. Ele não pode negar a si mesmo. Então nós passamos uma vida padecendo
por não entender. Meu povo padece porque falta conhecimento. A Bíblia diz: a terra está cheia da sua glória. Tá? O mundo vê a glória de Deus? Não. Mas a Bíblia está dizendo que a terra está cheia da glória. Por que o mundo não vê? Porque lá na frente, Obadias, sei lá, um profeta lá. E a terra se encherá do conhecimento da sua glória. É uma promessa. Porque tem glória, mas ela não é manifesta. Tem glória, mas ela não está conhecida. E por que ela não é manifesta? Porque Deus colocou a sua glória em vasos de barro. É por isso que ela não foi manifesta ainda. Porque ela foi colocada em você. E como você não entendeu isso e não consegue manusear isso, você não manifesta a glória. E por isso o mundo não conhece a glória. O mundo conhece os crentes. O mundo conhece os evangélicos, não conhece a glória de Deus. Uma vez uma tarde, eu entrei numa briga com Deus lá, irritado. Estava vendo televisão e parada gay. E eu vendo lá no jornal e veio aquele negócio da parada gay. E eu vi aquela bandeira de arco-íris gigante e eu fiquei com raiva. Falei, esse negócio está errado, Deus. Isso aí, o Senhor é nosso, esse negócio. É a aliança que o Senhor fez com a gente lá com Noé. Isso não é deles. E ele pegou e Deus falou assim, sabe por que eles pegaram? Porque eu dei o arco-íris para vocês como sinal de aliança, de amor. Vocês não apresentaram aliança de amor para o mundo, vocês apresentaram um livro. Eles não conhecem vocês pelo amor de vocês, eles conhecem vocês porque vocês têm um livro que mata. É por isso que eles conhecem vocês. É por isso que o mundo sabe quem é crente, porque tem um livro que mata. E a minha aliança era para mostrar o meu amor. Vocês nunca demonstraram o meu amor. Porque a minha igreja, ela entrega comida para o pobre como ação social e como natureza, não como natureza. Porque um dia na semana, a minha igreja vai lá e entrega a cesta básica, mas no resto dos dias, os crentes dessa igreja passam diante do órfão e da viúva e deixam eles com fome, e isso não dói o coração deles. Isso não dói o teu coração. E aí João diz na primeira carta dele, 1 João 3, 16, 17, se você, vendo alguém passando necessidade, não estender a tua mão a ele, como pode estar o amor de Deus em você? João está dizendo, o amor de Deus não está em você. Se você consegue olhar para um pobre e não alimentá-lo. A Bíblia diz que o amor não está em você. Mas eu amo Jesus. A igreja de Éfeso também amava. E ele diz, perdeste o primeiro amor. São lindos, maravilhosos, amo vocês, mas vocês perderam o amor. Volta, se arrepende. Você pode não gostar do que eu estou falando, discordar. É a Bíblia que está dizendo. Se eu consigo não estender a mão para um pobre, se eu consigo não me doer, o amor de Deus não está em mim. Então pronto, eu estou mostrando Bíblia para o pobre na rua. Enquanto ele queria um prato de comida. Mas eu aprendi que é a Bíblia que aceita Jesus e vai lá no culto de libertação, irmão. Eu não preciso de nada disso, eu preciso de um prato de comida. Se eu não me livrar da religião, eu não consigo ser Cristo. Se eu não conseguir entrar no lugar do Cristo, esquece esse negócio de propósito. Para quê? Procura um coach, ele vai ajeitar a tua vida. Porque o único propósito que Deus tem para nós é manifestar a imagem de Cristo como Adão manifestava. É esse e só. De formas diferentes. Tocando bateria, tocando baixo, tocando piano, pregando, cuidando, sendo secretário. De multiforme graça. Mas em tudo, você vai mostrar Jesus. Quando ele curava, quando ele alimentava, quando ele aconselhava, quando ele tudo. Quando ele ensinava, cada um a sua. Mas todos eles se doem pelo órfão e pela viúva. Todos eles param tudo quando chega a criança e fala, deixa elas virem. Deixa vir, é para elas o reino. O reino não é para vocês, é para elas. Porque se não for como criança e não tiver capacidade de renunciar a tudo para me seguir, esquece. Mas eu tenho muita coisa, o jovem rico também tinha. E Jesus fala para você, tem muita coisa mesmo. Você tem um título, você tem cargo, tem membros na igreja, tem coisa para caramba, hein? Fez tudo, cumpro a regra, fiz seminário, fiz tudo. O que é que me falta? Falta você jogar tudo isso que você fez fora. Tudo isso que você fez, joga fora, é só o que falta. Só falta isso. E aí o homem vai embora triste. Ou seja, não foi salvo. E Jesus fala aí, ó. E depois que acumulou as coisas para jogar fora é difícil. Se não for igual criança, meu filho. Por isso que depois de velho é difícil. Quando a gente recebe o evangelho depois de velho, eu não estou falando do evangelho do aceitar Jesus, não. Estou falando do verbo. É difícil, porque eu tenho muita coisa para largar.
E Jesus olha e fala, mas eu não tenho o que fazer, eu não posso negar a palavra. E aquele homem vai embora. E de acordo com a palavra ele não é salvo. Porque ele diz, o que eu faço para ser salvo? Jesus fala, dá tudo. Ele fala, não vou dar, e vai embora, então não foi salvo. Mas teve uma vida de cumprimento, de obediência, era mestre na lei, era tudo. Tinha uma igreja bonita, e foi para o inferno. Foi. Com tudo. E Jesus disse, eu vim para os pobres de espírito. Eu vim para quem não tem nada. Eu vim para quem não se apoia em nada. Eu vim para um Pedro que depois que foi pescador a vida inteira, no dia que ele tem a maior pescaria da vida, eu falo, taca fogo agora e vem atrás de mim. É para ele que eu vim. Eu vim para o analfabeto. Eu vim para quem não tem no que se apegar. Eu vim para quem não se acha nada. É para esse que eu vim, porque os outros não conseguem. Eles têm muita coisa para deixar. E o processo de amadurecimento é duro, é cansativo. É abandonar tudo por nada aos nossos olhos. E, na verdade, se você entende, eternidade é abandonar nada por tudo. É abandonar nada. O que você tinha antes? Tinha nada. Eu tinha uma vida desgraçada que todo dia acordava tentando provar alguma coisa para alguém, tentando ganhar um pouco mais, tentando pagar a conta do mês seguinte, a vida inteira. Você acha que isso é tudo? Isso é igual o pobre que diz que não tem nada e vem gente, ele fala que levou tudo. É a mesma coisa. A gente não tem nada. A gente passa uma vida desgraçada tentando se manter vivo. E quando Jesus fala e fala, vem e fala, joga essa desgraça fora, fala, eu vou abandonar tudo. Ele fala, que tudo é esse? Você não tem nada, meu filho. Você não tem paz. Você não consegue dormir sem pensar em como eu vou pagar as coisas amanhã. Isso não é vida. A vida que eu tenho para você me põe dentro de você. E não quer dizer que você vai ter onde dormir no dia seguinte. Quer dizer que você vai conseguir descansar, sabendo que o Senhor vai prover onde você vai dormir no dia seguinte. Quer me seguir? Segue, mas eu tenho que te dizer, eu mesmo não tenho onde reclinar minha cabeça. Mas vamos aí. Eu não sei o que eu vou comer amanhã, mas quer andar junto? Vamos andar junto. Você assistiu aquele filme Forrest Gump, lembra? O homem que fez tudo na vida. Tem uma hora que ele começa a correr. Ele corre. E cada cidade que ele passa, junta uma turma atrás dele. Aí a turma cansa, sai, ele vai sozinho, vai juntar uma turma e sai. Isso é Jesus, às vezes. Jesus vai andando e a turma vai atrás dele. Aí a turma cansa, eu preciso ir enterrar meu pai. E Jesus fala, vai lá, eu não vou te esperar não, fica com teu pai então. Deixa o morto enterrar o morto. E o cara volta, e Jesus continua correndo. E vem outro, mas a minha mãe. Não, então fica com a tua mãe. Isso é Jesus. Se você não estiver disposto a morrer, largar tudo, e vir andar em cima de um lugar que você não sabe onde vai dar, nem tenta. Porque meu filho, um engenheiro, quando vai começar um prédio, ele calcula bem, para não largar o prédio pela metade e passar vergonha. Então você, quando quiser andar comigo, calcula, para não passar vergonha no meio do caminho. Isso é Jesus falando. Pensa bem o caminho que você quer escolher, porque andar comigo não é fácil. Seguir o evangelho não é essa água com açúcar que a gente aprendeu. Isso não é evangelho, isso é Babel. Isso é um lugar onde a gente está buscando fazer nome. É um lugar onde a gente está buscando dar propósito para a nossa vida. É um lugar onde a gente está buscando construir lugares de segurança. Algo que dê sentido para a gente, porque a gente não sabe quem é. Isso é Babel, querido. O princípio de toda religião é a Babilônia. A Babilônia começou ali. Em um homem tentando alcançar um propósito, sem ter que submeter ao propósito de Deus, sem ter que nascer de novo. Nós não temos acesso ao Pai sequer, sem nascer em Jesus, sem negar minha descendência. Eu não tenho sequer acesso ao Pai, que eu tenho que ser filho. Filho não é confessar Jesus. Filho é nascer de novo. Não só da água e do Espírito. Nascer na lavagem das vestes, nascer da mudança de comportamento, mas nascer também no Espírito que me governa, no Espírito que define as coisas que eu faço. Mas eu tenho o Espírito Santo. Bom, João estava lá querendo tacar fogo na cidade. Jesus fala, você não sabe a que Espírito você pertence? O João, o discípulo do amor, vamos tacar fogo na cidade inteira. É o João. Jesus fala, você não sabe de que Espírito você pertence. Existem espíritos te governando que você não sabe. Espíritos geracionais. Teu pai, teu avó, os mesmos problemas estão visitando você, influenciando as suas atitudes, seus gostos,
você manda no teu marido, porque isso vem da tua avó. Você fala mal do teu marido o tempo todo, porque vem da tua mãe. Vai falar, o Espírito Santo governa a minha vida. O Espírito Santo fala, eu não tenho nada a ver com essa história. Me coloca fora dessa. Eu é Jezabel pura, não tenho nada com isso não. A gente sequer sabe dessas coisas, a gente está vivendo ao léu, ao vento. E falando é Deus. Por que é Deus? Porque eu vou na igreja. Que eu dou dízimo. Se eu dou dízimo, Deus vem. Isso é mentira, querido. Dízimo é honra, dízimo é lei. Dízimo vem antes da lei, porque dízimo é honra. Não é lei, não lei, graça. Não. É a honra ao sacerdócio. Abraão olhou para o rei de Salém e falou, eu honro o teu sacerdócio. E dizimou na vida dele. Eu honro o sacerdócio de Jesus, por isso eu dizimo no sacerdócio de Jesus. Isso é princípio de honra. Se trata da gente ter lei no coração, se trata de ir para a igreja. Se trata de entender, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Eu quero morrer para quem eu sou. Eu quero entender para que eu fui feito, afinal de contas. Eu quero parar de me vestir de um propósito. Eu quero ser alguém. E se eu sou alguém, eu posso não ter a função, mas eu sou. Eu posso não estar no púlpito, eu estou pregando dentro do ônibus, eu estou pregando na rua, eu estou conversando com as pessoas do meu lado, porque eu sou isso. Eu sou, eu não estou. Fica de pé, querido, para a gente orar. Oi, me deram um café aqui, esfriou. Eu queria orar com você, querido. Aquele jovem rico, eu lembro que uma vez, eu estava no carro, e o Senhor falou comigo a respeito de pastores, e falou, você vai falar com muitos pastores sobre isso. E aí eu falei, Jesus, mas isso aí é... Esses homens não vão ouvir, pai, esses homens têm muita coisa para renunciar. Imagina, virar para um homem que tem igreja, que tem isso, tem aquilo, fala para ele que ele tem que deixar a denominação, tem que abandonar. E Deus falou assim, mas eu falei, impossível, impossível. E Deus falou assim, impossível para o homem, para Deus nada é impossível. A hora que Deus falou isso comigo, eu parei o carro, eu estava na Barão de Itapura, eu lembro, eu virei a Carolina Florence, estacionei o carro e procurei onde está esse texto. Para Deus nada é impossível. Deus acabou de me falar isso. E eu fui procurar, onde é que estava esse texto? Jovem rico. Deus tem a conversa com o jovem rico, um homem que tinha tudo na religião, e Jesus fala para ele, falta uma coisa, dá tudo e vem andar comigo agora. Vem andar como Pedro, vem andar no meio dos analfabetos, seguindo um mestre que não tem relevância nenhuma para os fariseus. E ele vai embora, e aí Jesus falou, é mais fácil entrar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. O buraco da agulha não é agulhinha, não. Era uma porta que tinha na cidade, pequena. Mas fácil o camelo entrar ali. E aí os discípulos viram e falaram, mas então é impossível. Porque é difícil demais entrar ali. E Jesus fala, impossível para o homem, para Deus não é impossível. Ele está dizendo, é um ato de milagre a redenção da religião. A redenção da mesa de Adoni-Bezeque é ato de milagre do Espírito. Porque para um homem que foi carente a vida toda, um homem que não teve propósito, que não teve identidade, que não recebeu isso de forma plena e completa da parte do Pai, para ele conseguir renunciar tudo, para entrar num lugar de medo de novo, eu vou de novo entrar nesse lugar de medo agora, é um ato de milagre. E Deus fala, é só no milagre que isso acontece. Mas Deus faz esse milagre. Talvez para você o que você tenha para renunciar seja muito menos do que o jovem rico, para entrar nesse lugar em Deus. Mas sem renunciar, a gente não vai entrar. Querido, sem morrer a gente não vê a glória de Deus. Tem que morrer. Não tem que tomar pancada, tem que morrer. Eu queria te convidar para aceitar, para entregar a tua vida para Jesus. Isso não tem a ver com o ato religioso que a gente aprendeu de vir à frente e confessar Jesus como Salvador para ir para o céu. Isso tem a ver com dizer, olha, o que eu vivi até aqui, eu vivi porque meu pai legou isso, porque a história da minha vida me levou a isso, mas não foi Deus que trouxe e começou a construir essa história, e como fruto eu entrei nesse lugar. Esse lugar que eu vivo até hoje é um lugar de tentar saciar algo que não consigo. Simplesmente não sacia. É igual trocar de carro. Quando eu tiver tal carro eu vou estar feliz. Você compra aquele carro, não tá bom. Tem que ter um maior, e tem que ter um maior, e tem que ter... O que é isso? Isso é o carro me preencher. Quando eu ganhar tanto, minha família vai estar bem. E você ganha e descobre que não é suficiente. O que é isso? O dinheiro me preencher. Isso é buscar no propósito a saciedade.
A saciedade da minha vida não pode estar no propósito. Eu sou resposta para o propósito. O propósito não é resposta para a minha vida. O propósito de Deus não é resposta para a tua carência. O altar que Deus tem para você pregar não é para saciar a tua necessidade de aprovação. O propósito não é resposta para você. Você é resposta para o propósito. O filho é resposta para a terra. Mas se o filho tiver necessidades terrenas que não foram saradas no pai, ele vai se utilizar do propósito. Ele vai comer daquilo que era para ser distribuído. Porque ele está doente. Ele não conheceu o pai, ele conhece Deus. De ponta a ponta ele conhece a Deus, mas nunca conheceu um pai. Porque ninguém nunca circuncidou esse homem. Josué, querido, aqueles homens todos chegam na terra, estão prontos, vamos entrar? Não, não vai entrar. Por que não vai? Porque não é filho de Abraão. E a terra é para filho de Abraão, a terra não é para crente. A terra é para filho. E por que a gente não é filho? Porque filho de Abraão tem circuncisão. Tem que ser circuncidado. Pô, mas agora, com 40 anos, é agora, sem circuncidar não entra. E dói muito mais circuncidar com 40 do que com 2. E como que é o processo da circuncisão? Homem marmanjo de 40 anos de idade, 40 porque morreu. Os outros, o mais velho ali tinha 40, além de Josué e Caleb. E chega lá o marmanjo, arranca a calça e põe ali. E Josué pega na mão a intimidade daquele homem e vai com uma pedra e corta. Esse homem grita, ai! E ele dói. E ele passa dias curando aquela dor. Dias. Você vê quando os 12 filhos entram naquela cidade e matam a cidade toda, que tinha sido circuncidada, e os homens não conseguem levantar reação. 3 homens entram e matam uma cidade inteira, e ninguém consegue se levantar. Tamanha dor que um homem ficava quando era circuncidado. Mas sem isso, não entra no propósito. Se não colocar sua intimidade na mão de um pai, e ele cortar, você não tem aliança. Você não é filho. Filho entrega a intimidade para ser cortada. O problema é que alguns saem sangrando. Porque dói e ele abandona e sai sangrando pelo mundo. Espalhando ferida. Achando que foi machucado. O pastor me machucou, ele me tocou. Não, ele estava te circuncidando, meu filho. E vai doer mesmo. O problema é que homens já usaram essa pedra para castrar outros homens. Você colocou sua intimidade na mão de homens. E eles tentaram te castrar. Eles tentaram cortar a tua capacidade de reprodução por ciúme, por medo. Cortar o dedo da mão e do pé. E castrar a tua capacidade de multiplicação. Ele quer ser o reprodutor do local. Ele te marca e te mata. E a partir dali você não consegue mais colocar a tua intimidade na mão de ninguém. Porque você foi machucado onde era para ser curado. E Deus olha e fala, eu entendo, meu filho, eu entendo, difícil, tentaram te matar, é verdade. Mas não tem jeito, se você não colocar na mão de novo, não vai ter jeito. E se me castrar, é um risco que você corre. Então escolhe bem teu pai. Mas se não for circuncidado, não tem aliança, não está na casa, não entra. Mas andou com Deus 40 anos, comeu do maná, viu milagres, amém, mas não é filho. Propósito, promessa é para filhos, não é para crentes, não é para evangélicos, muito menos. É para filho. E filho é circuncidado. Filho é marcado na carne, não é no espírito, é na carne. É disciplinado na carne, na vara. Eu estou para dizer que Jesus ganhou umas varadas quando era criança, mas eu não estou usado para isso não. Mas é na vara que se forma filhos. É na circuncisão que se identifica, vem da linhagem. Talvez você nunca foi circuncidado. Talvez ninguém nunca tocou na tua intimidade. Você cresceu numa casa de homem duro, de um pai fechado, que não conseguia demonstrar amor. E por isso você também não consegue abrir isso para outros homens. Por isso você não consegue fazer como Jesus e falar, vem comigo que eu não estou aguentando, estou chorando aqui, ora comigo, gente. Jesus chorando e falando, ora comigo. Mas você está indo porque você quer, eu sei, mas é difícil, está doendo. Jesus conseguia fazer isso. Se abrir e falar, está doendo. Está difícil, vem orar para mim. Jesus chamando os membros da igreja para vir orar com ele, que ele estava em crise. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque a gente nunca colocou intimidade na mão de ninguém. Porque o evangelho forma homens frios, duros, fechados. Porque estamos tentando ser igual a Deus. E Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Deus usa terno e gravata. Você fala assim, Deus é tudo isso, o Pai não.
O pai anda descalço. Jardim Gramadão, descalço. E tem um filho pelado andando do lado dele. Esse é pai. Deus não. Deus é outra coisa. Sem pai, a gente não entra no propósito. E eu queria te convidar para a gente orar, querido. Se você vive de alguma forma na mesa de Adoni-Bezek, e eu não estou falando de pessoas, você vive na mesa de alguém. Eu estou falando de um lugar que você habita, em que você não tem capacidade de manusear a sua espada. Você não se sente capaz disso, você sequer sabe pegar nisso. Você não se sente autorizado a movê-la por conta própria. Você não consegue fugir desse lugar, por alguma forma eu não consigo sair desse lugar. Tem laços que me amarram, isso é alma, isso não é espírito. E se você come de migalhas, e não sabe sequer a forma do pão, não conhece a forma do Cristo, o pão vivo que desceu do céu, você é a primeira pessoa que eu quero orar com você. Se você nunca foi circuncidado, se homens nunca tocaram na tua intimidade, se você não teve um pai que tocou na tua intimidade, que te deu destino, que falou, você está nessa descendência, você vai seguir isso que eu construí. Ou se você passou pela mão de homens que tentaram te castrar, que abusaram da intimidade que tinham com você, e depois disso você nunca conseguiu abrir sua intimidade para outras pessoas, eu também quero orar com você. Não por você, com você. E se Deus falou com você de alguma outra maneira e forma nessa palavra, querido, quando nós fazemos isso, não quer dizer que esse lugar aqui na frente tem um lugar especial, é diferente. É que a Bíblia diz assim, que quando a gente ora, quando a gente confessa os nossos pecados, nós somos curados. Ele diz assim, confessai ao Senhor para que sejam perdoados. Tiago fala isso. Confessai uns aos outros para que sejais curados. Ele fala, quando eu vou no Senhor, em nome de Jesus, eu recebo perdão. A cura, ela demanda exposição. A cura demanda exposição. Isso é Eliseu. Vai lá pular no rio lá. Para quê? Porque você tem que arrancar a roupa. Eu não vou curar sem que saibam do que você foi curado. Não precisa de cura. Você não precisa de cura, ô Naamã. Você precisa mostrar. Eu tenho um problema. A cura já foi te dada. Ela já foi liberada na fé que você demonstrou de sair de lá aqui. Na tua fé a cura já veio. Só falta você expor agora. Olha aqui do que eu estou sendo curado, gente. Porque é nisso que Jesus vai ser glorificado. Por isso que a cura não vem no secreto. O perdão vem no secreto. A cura não, a cura vem no público. Porque é nisso que o Senhor é glorificado. Sai do seu lugar, vem aqui para a gente orar, querido. Vergonha é coisa do diabo.
necessitando de ti, eu clamo por ti. Acende a chama em mim, dá-me olhos para ver tua face, a tua face. Vazio, quebrado, me prostrarei. Me prostrarei, encha-me com tua graça. Vazio, quebrado, me prostrarei, encha-me com tua graça. Vazio, quebrado, me prostrarei, encha-me com tua graça. Estou sem fôlego, preciso da tua mão. Sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, vem aí, encha-me, sopra em mim nova vida outra vez. Estou sem fôlego, preciso da tua mão. Sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, vem aí, encha-me, sopra em mim nova vida outra vez. Sopra em mim, sopra em mim, sopra em mim nova vida outra vez. Sopra em mim, sopra em mim, sopra em mim nova vida outra vez. Sopra em mim, sopra em mim,
teu fogo consumidor venha nos queimar, Senhor, como brasas vivas, oh, como brasas vivas. Queremos queimar por ti, Senhor, como nunca antes, e o teu fogo arderá continuamente sobre o altar. Sopra, Senhor, sopra, Senhor, sopra, Senhor, sopra em nós, sopra em nós, sopra, Senhor, sopra, estou sem fôlego, preciso da tua mão. Sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, venha e encha-me. Sopra em mim nova vida outra vez. 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 Outra vez. Sopra em mim nova vida outra vez. Amém, queridos. Queridos, quando você sai dessa porta aqui, o diabo vai estar ali igual passarinho para roubar semente. Ele não pode entrar, mas ele fica vindo da janela ali, ele rodeia aí, ó. E ele vai estar ali para roubar a palavra. É com você. O que você vai fazer dela? O que você vai fazer amanhã do que você recebeu, do que você entendeu, do que o Senhor compartilhou com você? O reino de Deus é feito de atitudes. O reino de Deus é tomado à força e os violentos se apoderam dele. O reino de Deus não é feito de intenção, de bom coração, não é nada disso. O reino de Deus fez o maior estrago no inferno com um cara que era assassino. Coração de Paulo.
Achava que estava fazendo certo, mas matava sangue frio. Mas era violento naquilo que acreditava. No dia que Deus abriu o olho dele, na verdade, cegou ele e falou: agora um outro homem que você nem sabe vai te guiar. E você não vai enxergar. E ele vai te levar por um caminho. E só depois de 3 dias você vai sair da sepultura e vai voltar a ver. Igual Jesus. 3 dias de olho fechado nas trevas e depois você volta. Esse foi Paulo. Só depois de um período de morte você vai voltar a enxergar. E agora você vai enxergar de um jeito diferente. Aí aquele homem violento vira a chavinha e ele arrebenta tudo. O reino é construído não de boas intenções, é de violência, de gente que bota a faca no dente e vai para cima do negócio. Gente que acorda cedo e fala: eu vou, e vai para o monte, e eu vou. É sedento, é doido para fazer. Boa intenção, querido, isso aí o inferno está cheio. Gente fica orando com o rostinho no travesseiro até pegar no sono, sabe? Porque é cansativo para vigília, é cansativo orar. Isso aí está cheio. O reino de Deus é a força. E onde é que está o reino? Dentro de vós. Está aí dentro. Quer trazer ele para fora? Pega o que o Senhor te falou hoje e começa a praticar a partir do minuto que você sair daqui. O que você teve de entendimento em Deus, comece a andar em cima disso. Sem ter vontade, porque a parte da alma vai embora, o espírito já não está mais no fogo, baixou, aí tudo começa a anuviar na cabeça, fala: não, eu sei em quem eu tenho crido. Eu não sinto no que eu tenho crido, eu sei. Você sentiu um monte de coisa enquanto estava pregando. Eu não senti nada. Nada. Eu estava pregando para você na maioria do tempo como se eu estivesse dando aula de geografia. Eu não entendo nada de geografia. Tem horas que o Senhor me pega e que vem, mas a maioria do tempo eu estou compartilhando a minha informação. Porque não é sentir, é saber. Eu sei quem eu sou. Eu sei no que eu tenho crido. Eu sei que a palavra tem poder, ainda que eu não sinta nada na maioria dos momentos. Se eu fosse viver do que eu sinto, eu não estava nem casado, porque em muitos momentos da minha vida eu não sentia. Eu sabia. Anda pelo que você recebeu do Senhor, porque Ele te falou, pela informação que Ele te deu hoje. Não pelo sentimento. Amém, queridos? Fala com o Senhor, vamos orar, vamos agradecer a Ele. Pai, nós te agradecemos por esse dia, pela Tua presença, Espírito Santo, pela Tua graça, pela Tua doçura, Espírito Santo, pela visita do Papai nesse lugar, pelo abraço do Pai que alguns receberam, Senhor, que todos nós recebemos de alguma forma, pela cura que o Senhor promoveu no nosso meio, Senhor, pelo entendimento que nos foi revelado nessa noite, Senhor. Porque cadeias foram abertas, Pai, portas foram abertas, e cabe a nós sairmos dessas celas, Pai. Que o Senhor nos ajude a caminhar fora, para fora das celas que o Senhor abriu nessa noite, Pai. Que o Senhor nos ajude a andar em cima do caminho que nos foi revelado, Senhor. A praticar a palavra que nos foi entregue, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos ajude a abandonar os nossos barcos e seguir o Cristo que passou diante de nós nessa noite. Em nome de Jesus, Pai. Leva-nos em segurança, guarda os teus filhos, Pai. Que eles possam sair daqui e brilhar e refletir tudo que eles receberam do Senhor. Em nome de Jesus aqui nós te agradecemos, Pai. Amém, queridos? Amanhã nosso culto começa às 10. A gente vai falar de alguma coisa. Vem aí, se tiver com tempo, tá bom? A porta está aberta. Deus abençoe, gente. Amém? Toma café lá, ó.